Nós estamos no 10º dia de um novo ano. Esse é um período que a gente está sempre desejando boas realizações para outras pessoas, mas também pensando nos desafios que a gente gostaria de cumprir ao longo do ano, seja no nosso negócio, seja na nossa vida pessoal. E eu queria compartilhar com vocês uma realização de ano novo que eu me propus em 2023, que era o de aumentar o meu hábito de leitura. Eu sei que talvez muitos de vocês também já tenham pensado sobre isso, e eu queria compartilhar 3 grandes lições aprendidas que eu tive ao longo do ano de 2023. Eu terminei o ano lendo 28 livros. Foi um volume de leitura muito maior do que eu já tinha conseguido em outros momentos da minha vida. Eu sei que para algumas pessoas é até pouco, para outras talvez sejam muito, mas eu aprendi muito colocando isso em prática, de uma maneira lógica, de uma maneira sistematizada. E essa foi a primeira lição. Eu criei sistemas que me ajudassem a chegar onde eu queria chegar. O primeiro sistema que eu criei foi um acompanhamento do que eu estava lendo e que eu gostaria de ler. Eu comecei fazendo isso com post-it, com um quadro com post-it. Depois, ao longo do tempo, eu acabei passando isso para um aplicativo no celular que chama Cabeceira. É um aplicativo específico para acompanhar leituras, muito interessante, inclusive se vocês quiserem buscar depois. Ele é gratuito e ele ajuda a acompanhar esse ritmo de leitura e tudo mais. Então, criar sistemas de uma maneira organizada para a leitura foi fundamental. E a gente deveria fazer isso sempre, né? Dentro dos nossos negócios também, se a gente quer chegar em algum lugar, a gente deveria planejar, se organizar, criar rotinas, criar ferramentas que nos ajudem a acompanhar se as coisas estão acontecendo na hora certa e do jeito certo. E a segunda grande lição aprendida foi que eu resolvi mudar hábitos que eu já tinha, trocando por esse hábito de leitura. Então, o tempo que eu estava usando, assistindo séries, vendo filme, assistindo televisão, eu resolvi substituir pela leitura. Mas eu já tinha tentado fazer isso em outras vezes e é difícil, é chato, é muito mais gostoso assistir TV do que ler um livro, né? Então eu me propus a ler livros que fossem mais agradáveis, livros de história que pudessem, de fato, ser uma transição mais suave. Isso foi fundamental. Isso me ajudou muito, né, na criação desse hábito. Desses 28 livros, muitos livros são livros de história que eu já queria ler há algum tempo, alguns livros de histórias clássicas, e também muitos livros de paternidade, que eu virei pai esse ano, então também queria estudar mais sobre isso, e uns tantos livros também na área de gestão, de liderança, que são os conteúdos que a gente traz aqui para vocês e leva para dentro dos cursos também, né? Eu fiz esse mix de livros e isso foi fundamental. Todas as vezes, nos anos anteriores que eu queria ler mais, eu queria só estudar, né? Ter aquela lista de livros sobre gestão, enfim, que eu queria realmente ler. E esse ano eu resolvi mudar. O interessante foi que o fato de eu estar lendo livros de história fez com que eu lesse mais livros, estudasse mais utilizando outros livros. Então, essa foi a segunda lição importante. Se a gente quer mudar hábitos, a gente deveria pensar numa forma suave, uma forma agradável de fazer isso, seja na vida pessoal, seja dentro dos negócios. E a terceira lição foi a forma de leitura. Eu busquei eliminar todo tipo de barreira que eu pudesse ter para realizar leituras e poder ler em qualquer lugar. Então, muitos dos livros que eu li foram livros físicos, realmente, alguns livros em versão digital, um leitor digital de livros, mas muitos audiolivros. O tempo que eu ficava também no carro, às vezes escutando podcasts, que eram divertidos, mas que não traziam muitas informações, eu passei a escutar audiolivros. Inclusive mesclando a leitura entre livros físicos e audiolivro. Então eu começava a ler um livro em casa, eu ia viajar e eu continuava a leitura em audiolivro. Chegava no hotel, continuava a leitura no livro físico de novo. Isso fez aumentar muito a minha eficiência de leitura. Essa foi uma outra lição fundamental. Inclusive, quando a gente lançou o livro no ano passado, Excelência Operacional na Horticultura, a gente soltou a versão em audiolivro por entender que essa é uma forma de consumir livros muito interessante, porque a gente já está no carro há muito tempo, né? Indo para a fazenda, voltando, viajando. Então a gente deve aproveitar esse tempo de uma maneira eficaz.
E, inclusive, a gente está gravando um segundo audiolivro que vai ser lançado agora em janeiro ainda, de um livro americano que a gente traduziu sobre como que a Toyota pegou a cultura que já existia no Japão e levou isso para dentro das fábricas, criando esse negócio muito eficiente. E a gente vai, em breve, soltar esse audiolivro para vocês também poderem ter acesso a ele. E essa foi a terceira grande lição aprendida que eu tive ao longo desse ano. A gente aproveitar diferentes formatos de leitura. Então, eu queria compartilhar com vocês essas 3 lições e eu espero que as realizações de vocês ao longo desse ano se realizem, se concretizem, sempre buscando criar sistemas gerenciais para que as coisas aconteçam. Nada acontece de repente. A gente tem que se organizar, se planejar, criar ferramentas, métodos e rotinas para que a gente chegue onde a gente quer chegar. Um grande abraço, um excelente ano para todo mundo.